Olá, sou simplesmente Juliana e estou em busca de mim mesma. Continue comigo que hoje o papo vai ser sobre Síndrome da Boazinha. Então, gente, eu não conhecia esse termo, eu fiquei sabendo recentemente sobre isso, inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link pro Instagram e pro canal da Neuropsicolux, que ela fala bastante sobre autismo em adultos, especialmente em mulheres. E num dos cursos dela, ela explica muito bem como seria essa síndrome da boazinha. E eu me identifiquei demais com esse termo. Eu vi que é uma coisa que eu carreguei durante muitos anos, desde a minha infância, e que trouxe muito sofrimento para minha vida. Primeira coisa, eu quero deixar claro que ser bom não é ruim. Eu defendo muito o altruísmo, a pessoa se preocupar realmente com o outro, e a função desse canal realmente é essa, passar acolhimento, passar, vamos dizer assim, realmente ajudar a pessoa que está assistindo esse vídeo, ela se identificar e trazer algum conforto, alguma melhora para a vida dela. Agora, a questão da síndrome da boazinha, o que é ser bom, qual o prejuízo que isso acarreta na vida dessa pessoa e qual que é a intenção dessa ação, que se está esperando, assim, vamos dizer, levar através desse jeito, dessa ação, vamos dizer, boazinha. A síndrome da boazinha, ela diz respeito ao jeito que eu me relaciono com as pessoas e o jeito que eu me relaciono comigo mesma. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de interação social, isso foi desde sempre, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia interagir e não entendia assim muito bem como funcionava essa dinâmica do social. Então eu tentava assim passar uma impressão de que eu era uma pessoa boa, uma pessoa querida para mim não entrar em nenhum conflito, para mim não chamar atenção. Ser boazinha é não levar em consideração as minhas vontades e colocar a necessidade do outro acima da minha, querer agradar o outro a qualquer preço, mesmo que isso passe por cima de mim, mesmo que isso me esgote, eu preciso fazer aquilo pelo outro, preciso agradar o outro, porque senão, se eu não tiver a validação da outra pessoa, eu não tenho nada. Porque eu não me conheço, eu não me valido, então eu preciso me sacrificar, me mostrar ser útil a outra pessoa para mim ter algum valor. Qual seriam as características que eu desenvolvi na minha vida que encaixam com essa síndrome? Então, antes eu achava que eu precisava ser amada por todas as pessoas, vamos dizer assim, a qualquer preço, mesmo que eu me desgastasse demais para conseguir fazer isso. Eu não gostava de conflitos, eu não conseguia dizer um não. Se qualquer coisa assim que eu precisasse confrontar outra pessoa, isso me dava um medo terrível. Então eu sempre evitava conflito, eu sempre aceitava as coisas assim. Eu aceitava demais para não ter que realmente ter que confrontar essa pessoa. Então eu aceitava coisas que eram horríveis para mim para não ter que entrar num confronto. Eu sempre deixava as minhas necessidades em segundo plano, eu sempre colocava a necessidade do outro acima da minha, isso é uma característica muito forte. Eu sempre fiz coisas demais, eu aceitava coisas demais, às vezes eu já estava sobrecarregada com muitas coisas para fazer. Alguém me pedia alguma coisa, eu não conseguia dizer um não, então eu estava sempre sobrecarregada, sempre com muita coisa para fazer, isso criou também um certo medo de interação social, porque eu sempre achava que as pessoas iam me pedir alguma coisa e eu não ia conseguir dizer não, então eu sempre isso também me gerou um certo isolamento. Eu não queria muito interagir com as pessoas, que eu acabava achando que seria usada. Eu tinha certa consciência disso, mas eu não conseguia dizer não.
Outra característica forte que eu sempre precisei da aprovação dos outros, eu nunca consegui, eu não conseguia validar o que eu fazia por mim mesma. Eu precisava que alguém falasse, alguém validasse, alguém dissesse que estava legal. Eu não, e se a pessoa, se eu fizesse o negócio, se não tivesse, vamos dizer assim, uma contrapartida de outra pessoa, eu achava que o que eu fiz era horrível, eu não conseguia gostar do que eu estava fazendo, então eu tinha essa necessidade da aprovação do outro, eu não conseguia eu mesma me validar. Outra característica também da boazinha, que eu sempre enxergo os meus defeitos e não consigo enxergar o defeito do outro. Eu não consigo fazer crítica a outras pessoas, nem eu não conseguia fazer crítica a outras pessoas, mesmo que fosse uma crítica construtiva, que fosse ajudar aquela pessoa, mas eu não conseguia fazer porque eu tinha medo que a pessoa visse isso com maus olhos e passasse a não gostar de mim. Então eu sempre evitei fazer, eu evitava fazer crítica, evitava fazer qualquer tipo de comentário, assim, porque eu sempre tinha essa aversão, sabe? Eu não sentia assim pertencente a grupo nenhum, eu me sentia muito deslocada, sozinha. Então eu acreditava que se eu fizesse as coisas para os outros, se eu fosse útil para os outros, as pessoas iam gostar de mim, as pessoas não iam me abandonar. Então eu tinha essa carência, esse medo que gerava eu fazer as coisas pelos outros sem pensar em mim. Ter que enfrentar a pessoa, ter que dizer um não, me gerava uma ansiedade tão grande que eu sentia como se fosse até uma dor física. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso realmente começou a refletir no meu corpo. Eu comecei a ter dores de cabeça muito forte, dores de musculares, tensão e tudo mais, porque eu sempre ficava com essa ansiedade constante, porque eu não conseguia dizer o não, eu não conseguia confrontar as pessoas e eu me sobrecarregava o tempo todo. Como eu não me conhecia, eu não gostava de mim, então eu acreditava que eu precisava me doar para ser merecedora de amor, e isso foi uma coisa assim que foi muito pesada para mim. Eu aprender a me amar foi muito difícil, levou muito tempo. E sem ter esse amor próprio, eu buscava o amor no outro e um amor a qualquer preço, e isso não funciona, assim, vai chegar uma hora que a coisa vai explodir. Eu não conseguia delegar tarefas, então eu sempre acabava ficando sobrecarregada demais, até em trabalhos de escola e até no próprio serviço, assim, eu não conseguia delegar funções às outras pessoas, eu não conseguia pedir ajuda, então isso era muito desgastante também para mim. Essa questão de delegar funções para mim sempre foi muito difícil, muito trabalhoso, e muitas vezes eu preferia me sobrecarregar, fazer tudo sozinha do que ter que pedir ajuda, delegar funções para os outros. É muito complicado. E eu não entendia o que é ser uma pessoa boa, então eu me sentia muito mal, eu sentia que eu seria uma pessoa horrível se eu negasse a fazer alguma coisa para as outras pessoas, se eu negasse me doar, assim, eu seria uma pessoa egoísta, uma pessoa horrível, porque eu não entendia o que é ser bom, sabe? Então eu sofria muito com isso. Eu era muito exigente comigo mesma, eu não aceitava que eu tivesse erros ou falhas, e porque eu acreditava que se eu perdesse a minha utilidade, se eu perdesse essa doação ao outro, eu ia deixar de ser amada, assim, tá? Então eu sempre queria ser perfeita, e isso me dava uma sensação de derrota gigantesca, porque é impossível ser perfeita, é impossível agradar a todo mundo. Então eu estava sempre assim com um sentimento ruim, porque eu nunca me sentia como suficiente. Então eu me doava por inteiro, mas eu sempre achava que era pouco ainda, sabe? Que, que isso uma hora ou outra as pessoas iam se afastar de mim, e eu, como eu não gostava de mim mesma, eu ia ficar com o quê? Eu ia ficar com nada. Antes eu não me conhecia, eu não sabia do que eu gostava, de como eu era, como eu funcionava, então eu acabava criando vamos dizer assim, uma imagem ruim de mim para mim mesma, que eu não me aceitava, eu só enxergava minhas falhas, então isso gerava um medo muito grande das outras pessoas também não gostar de mim.
Então eu sempre tinha esse medo muito grande da, vamos dizer, da rejeição. Então eu acabava me sujeitando a coisas que não eram boas para mim, justamente por esse medo, porque eu acreditava que se eu não fosse útil para as outras pessoas não iriam gostar de mim, e já que eu realmente eu não gostava de mim também, então o que que ia restar para mim? Então eu achava que não, não restaria nada. Então eu justamente eu forçava essa boa ação, eu forçava esse meu jeito de não conseguir dizer o não para as outras pessoas, de não conseguir me impor, não conseguir entrar em conflito justamente por causa desse medo da rejeição, que eu sentia muito forte, porque eu também eu tinha essa falta de pertencimento, eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum. Então eu achava que sendo uma pessoa sempre boazinha, que não dava trabalho, que ajudava todo mundo, eu teria pertencimento em algum lugar. E se eu não fizesse isso, se eu fosse rejeitada, eu me sentia horrível, sabe? Então é uma, é um, é um sentimento muito ruim. Eu não levava em consideração as minhas vontades, eu sempre colocava a vontade do outro acima de mim e eu achava que eu precisava agradar o outro a qualquer preço, mesmo que isso me, vamos dizer, me destruísse, mesmo que isso me desgastasse demais. Eu tinha muito medo de dizer não, muito medo de não fazer aquilo que a pessoa estava querendo por causa desse medo grande da rejeição. Então, isso gerava uma insegurança e uma autoestima baixa terrível, assim, que prejudicava a minha vida demais. Eu me sentia muito culpada quando eu precisava negar alguma coisa ou quando eu não conseguia fazer alguma coisa para as outras pessoas, eu me sentia horrível. Não é bem assim que as coisas funcionam. Porque para mim realmente fazer o bem, eu tenho que atender as minhas necessidades para mim estar bem. Porque se eu for fazendo o bem e sempre me desgastando, sempre fazendo mais do que eu posso, sempre me doando demais e nunca ter um tempo para mim me restabelecer, vai chegar uma hora que eu vou dar, vai dar um curto-circuito no sistema e eu vou ficar doente, e eu não vou conseguir ajudar mais ninguém. Então, essa é a questão de eu me priorizar primeiro, não é querer ser uma pessoa egoísta me colocando em primeiro lugar, mas eu preciso realmente estar bem para ter forças para conseguir passar esse bem adiante. Eu preciso primeiro me amar para conseguir amar verdadeiramente as outras pessoas. Hoje eu me considero curada da síndrome da boazinha, graças à busca muito grande que eu tive pelo autoconhecimento, a aprender a ter o amor próprio, porque agora eu me conheço, eu sei dos meus valores, eu sei dos meus limites, eu sei o que eu realmente eu posso fazer e o que eu não posso. Então eu consegui vamos dizer assim, me livrar de toda essa angústia que eu tinha, mas não foi um caminho fácil, foi um caminho longo e até é doloroso essa mudança, porque eu me sentia mal realmente. Negar alguma coisa para alguém, para mim era muito difícil, isso me fazia muito mal. Só que eu aprendi que eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque para mim conseguir ajudar as outras pessoas, primeiro eu tenho que estar bem, primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que ter força, porque se eu for toda a vida me doando por inteiro e passando por cima de mim, vai chegar uma hora que eu vou me esgotar completamente, física e mental, e eu não vou mais conseguir fazer nada pelo outro. Então, primeiro eu preciso me colocar em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem para conseguir fazer esse trabalho altruísta, esse trabalho pensando nas outras pessoas durante a vida toda, não só por um período e de um jeito assim tão sofrido. Eu tive que aprender o que é fazer o bem de verdade, que é fazer, realmente fazer algo pelo outro sem esperar nada em troca, é fazer o bem pelo bem em si. Se eu não consigo dizer um não, ou se eu faço bem para uma pessoa porque eu preciso de uma aprovação, preciso de uma validação, porque eu estou carente, eu preciso comprar o amor da outra pessoa
com uma utilidade minha, então isso não é realmente fazer o bem. Eu só vou estar me sobrecarregando, eu vou estar me destruindo e eu não vou estar ajudando a outra pessoa, porque um bem que espera uma coisa em contrapartida não vai fazer bem nem para mim nem para o outro. Então eu tive que aprender realmente o que que é você se doar de verdade, o que que é você amar as outras pessoas, o que que é você espalhar, vamos dizer, espalhar realmente a bondade. Não é ser você querer ser usado pelos outros, é você que querer ser a diferença por realmente ser, não esperando nada em troca. Para deixar o gancho para o assunto da próxima semana, eu gostaria de falar um negócio que eu achei muito curioso agora que eu descobri que isso acontece comigo, que é o hiperfoco em pessoas. Eu vou explicar um pouquinho mais na próxima semana sobre isso, então a gente se vê lá. E eu queria agradecer a sua presença aqui no canal. É muito importante ter aqui a sua participação, ter o seu apoio. Eu gostaria de pedir que, se as minhas palavras fizeram sentido para você, que você compartilhe para que mais pessoas se sintam representadas e acolhidas. Eu vou deixar um beijo muito grande no seu coração e até a próxima!